Bem-vindos e bem-vindas. Sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um tema, né, do que realmente não pode estar acontecendo, ou então que você, se você puder, nunca cometa esse erro, né? Ou esses erros que eu vou estar trazendo para vocês, se você quer ter renda extra com o Método Pilates for Kids. Caso contrário, consequentemente, você não terá os resultados que você está buscando, principalmente, tá? Primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é porque o que acontece? Eu tenho certeza que você já deve ter visto, né? Ou já deve ter buscado, ou já deve ter visto algum vídeo, ou algum Reels, ou enfim, alguma coisa referente a Pilates para crianças, né? Então, assim, muito provavelmente você já deve ter pesquisado e visto várias coisas. Algumas delas provavelmente te chamaram a atenção. Por quê? Porque é algo que chama a atenção, né? Ou então que faz você muitas vezes ficar se questionando se aquilo realmente faz sentido ou não. Durante essas últimas lives, eu venho batendo na tecla, inclusive, de que você precisa argumentar e também pensar com com os seus próprios conhecimentos, se aquilo que está sendo ensinado, aquilo que você está vendo, tem coerência, tem sentido, se aquilo realmente é para criança ou se é uma adaptação, tá? Então, hoje, eu quero que você realmente entenda que existem alguns erros que as pessoas, que a gente pode considerar, por exemplo, que não tem, às vezes, um conhecimento mais profundo sobre aquele determinado assunto, ou alguém que está iniciando, ou alguém que, de repente, acabou olhando, né? E às vezes as pessoas acham, eu vou olhar uns videozinhos na internet, vou lá e copio, e aí às vezes não sabe nem por que aquilo está sendo ensinado, nem o momento que aquilo deve ser ensinado, e nem a forma de trabalho, e acaba colocando às vezes os pés pelas mãos, e aí aquilo que era para dar certo acaba dando errado, e aquilo que você desejava acontecer não acontece. Então, assim, existem algumas coisas que é muito comum da gente ver, e é muito comum de você, de repente, já ter visto, né? E ter pensado, inclusive, de fazer. Um deles, um ponto, né, específico, é quando você pensa, bom, eu vou trabalhar com criança, e eu já, às vezes, já trabalho, para quem já trabalha, às vezes, no estúdio, ou já trabalha com adulto, é muito comum, né, que às vezes os pais cheguem e perguntem, você não trabalha com Pilates para criança? Eu queria colocar o meu filho, eu queria que o meu filho fizesse comigo, eu queria que trazer ele junto, usar o meu horário, usar o horário junto comigo, ou então usar o mesmo tempo que a gente vem, porque aí eu já venho, eu já trago ele e assim. E aí é que começa o primeiro problema de quem às vezes não sabe como trabalhar e por que se trabalha com Pilates para criança de uma forma diferente, com uma metodologia específica para criança. Porque quando um pai, uma mãe chega com essa proposta, né, é muito comum que quem trabalha com Pilates para adulto simplesmente diga: sem problema, pode trazer a criança junto, eu vou dar aula juntamente com você. E aí, gente, é que, como diz o ditado, você pode estar dando um tiro no pé, tá? Primeiro ponto de que isso não é adequado e não é teoricamente e também na prática, né? Porque eu gosto muito de falar para vocês aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio e aquilo que eu também implemento, tá? E aquilo que eu pratico com as minhas alunas e com as crianças não vai estar funcionando. Primeiro ponto que não funciona é que o momento que você é a professora, o momento que você é instrutora, e isso também, gente, eu estou falando para quem trabalha no estúdio, mas pode ser em qualquer outro local que às vezes os pais chegam e possam perguntar para você: você não pode trabalhar comigo e com meu filho ao mesmo tempo? Né? E muitas vezes, né, a gente acaba achando que isso vai dar certo. E o primeiro ponto que não dá certo é a questão de quem vai ser a referência para a criança nesse momento. Então, a criança, desde sempre, ela precisa ter uma referência, né? Assim que ela nasce, a referência dela é a mãe. E aí ela vai tendo essa personagem, né? Essa pessoa que é a referência, que dá as instruções, que ela escuta, que ela chora, que ela se remete a ela. Quando você vai para um local onde você é instrutora, ou instrutor, ou a professora, ou o professor,
para aquela criança e você associa o pai e a mãe ao mesmo tempo, junto com a criança, na cabeça da criança, naquele momento, já tem um conflito. Qual é o conflito? Quem é a autoridade nesse momento? Quem eu ouço? Meu pai, minha mãe, a prof, enfim. Né? Então, o primeiro problema que você vai estar tendo nessa situação é que a criança ela fica sem referência. Porque ela, na cabeça dela, por mais que a mãe diga, escuta, prof, né? Que a mãe transfira, às vezes, ou o pai transfira, né? Essa orientação da criança prestar atenção no que a prof tá falando, ou do instrutor, ou da instrutora, a criança, na cabeça dela, fica assim, tá, mas eu não tenho que obedecer, eu não tenho que respeitar, eu não tenho que ouvir, eu não tenho que escutar o que vocês me dizem, não é isso que vocês me ensinaram em casa? Então, existe um conflito. O primeiro ponto é nesse. Segundo ponto é que fica muito complicado, e isso eu já vi acontecer, já tive pessoas, já tive mentoradas minhas que disseram que acontecia com elas, né? Às vezes estavam trabalhando num local e aí chegava o dono do lugar e dizia assim, ou do estabelecimento, olha só, vai chegar uma criança e tu te vira aí, bota a criança junto com o pai, com a mãe, faz alguma coisa, mas trabalha com essa criança. E aí, muitas vezes, a pessoa que tem que trabalhar com a criança não tem noção do que fazer. E ela vai meio que instintivamente trabalhando com aquela criança aquilo que ela acha que vai funcionar. E as chances é de que não funciona. E não é uma coisa que não funciona no primeiro dia. Porque no primeiro dia é novidade, a criança vai gostar, é curiosidade, é novo, ela nunca viu, ela vai gostar. Mas a longo prazo, a criança vai perdendo a motivação e vai perdendo a vontade de estar ali. Então, quando você, né, tem essa tendência de achar que a forma que eu trabalho com o adulto, eu posso facilitar ou eu posso engrupir a criança, botar ali junto, ela não vai sentir, é muito perceptível a longo prazo, né? E a longo prazo, às vezes, pode ser um mês, pode ser 2 meses, e você perdeu aquele aluno, aquela criança que estaria fazendo com vocês. Então, relatos, inclusive, né, de mentoradas e de alunas e de pessoas que já tiveram essa experiência, é muito frustrante, porque a pessoa ela fica insegura, ela nunca trabalhou com aquelas crianças e de uma hora para outra ela tem que dar jeito naquela criança. Então ela fica preocupada com a criança e às vezes não consegue dar atenção e não consegue, né, fazer a aula como deveria ser para aquela pessoa que está teoricamente pagando a sua aula, que é o adulto. Então você entende que você tem um processo aqui dos pais, né? Um objetivo do adulto, ele vem por um objetivo, por uma demanda, por algo que ele quer, né? E a criança, ele vem por outro objetivo, por outra vontade, às vezes sem ter até mesmo entendimento do que é aquilo. Então, você passa a ter, naquele momento, você como instrutor, como profissional, duas pessoas, cada uma com um objetivo. Uma você tem que cuidar, outra você tem que estimular, outra você tem que corrigir, outra você tem que orientar. Então, para o instrutor, quando inclusive ele possa estar trabalhando somente com dois, fica uma confusão na cabeça, né? De falas e de orientações. Ele fica inseguro e às vezes ele tem que optar, né? E muitas vezes o pai e a mãe falam o seguinte para a criança: Joãozinho, presta atenção na prof. E a própria pessoa, ela não faz a própria atividade dela. Então, às vezes os pais estão junto, mas eles não estão fazendo a aula deles. Eles estão preocupados em ver se o filho está fazendo a aula. Então, tipo assim, ó, você não faz nenhum trabalho bem feito. Você não consegue fazer nenhum bom trabalho com o adulto e muito menos com a criança. Porque são objetivos diferentes, são necessidades diferentes, são formas de trabalho diferentes. E aí é um grande problema do porquê você nunca deve colocar criança com adulto no mesmo ambiente. Porque você vai fazer uma salada de frutas, você vai colocar algo que não encaixa naquele ambiente. Você já percebeu, né? Inclusive, que é muito incomum qualquer atividade que é orientada para crianças é específico com crianças. A escola é para criança, as aulas de inglês são para crianças, as aulas de natação para criança. Por que o Pilates pode ser essa mistura? Simplesmente porque é Pilates.
Se a orientação, né, e a forma de ensino é diferente, inclusive. Se o método tem que ser, a base é o mesmo, porém, a forma de ensino, a forma de trabalho, a forma de orientação é diferente. E precisa ser diferente, caso contrário, essa criança não vai fazer aula, essa criança não vai ter um resultado e automaticamente o pai, a mãe, enfim, quem matriculou vai dizer, não, também não vou pagar um valor que não é barato, né? Porque a Pilates para criança não tem que ser uma atividade muito barata, é porque pelo conceito, né? Para ela ficar fazendo algo que não estou vendo resultado, né? Então, existe sim muitas vezes essa falta de clareza das pessoas, essa falta de orientação, essa falta de onde eu busco a informação correta. Ninguém fala muitas vezes. Aí, o que eu posso te dizer? Eu não estou só falando pelo que se estuda, pelo que se orienta, mas também porque no início, para quem vai conhecer a minha história, o primeiro erro que eu cometi foi esse: achar que eu poderia colocar a criança juntamente com a mãe, no mesmo horário, e tudo bem. Até o momento que eu percebi que não funcionava. Até o momento que eu percebi que eu não estava, inclusive, e isso foi lá no início, gente. Eu falo de cadeira do que eu estou dizendo para vocês. Eu não só ouço as minhas alunas falando, mas eu fui a primeira pessoa a cometer esse erro. E é normal cometer esse erro. Mas quando a gente sabe que aquele erro não dá boa coisa, a gente tem que fazer algo para resolver aquele problema. Então, eu identifiquei isso quando eu comecei? Sim. Eu percebi que a criança não evoluía? Sim. Eu percebi que a criança, né, às vezes ela olhava para mim, às vezes ela olhava para a mãe, aí a mãe dizia, olha, prof, e ela olhava para mim. Aí eu dizia para a mãe, tá, e tu tá fazendo o teu trabalho? Daí ela dizia assim, né, essa pessoa, para mim às vezes, para a filha, fulana, olha, prof, ela te corrigiu. Olha só, tu não tá respirando. Olha só. Então, tipo assim, eu ficava às vezes, né? Tipo assim, tá, mas eu sou instrutora. Por que a mãe tá corrigindo? Né? Então, fica um clima totalmente ruim. Você não vai se sentir segura, você não segura, você não vai se sentir como a pessoa que realmente está ensinando, tendo clareza, e ao mesmo tempo não dá resultado. Né? Então, é muito comum a gente perceber, né, essa mistura de pessoas. Parece muito bonito, parece muito legal, mas no final do resultado, ele não funciona, tá? Não funcionou para mim. Com as minhas alunas que já tentaram fazer essa prática também, o feedback delas não é legal. Elas realmente concordam de que o momento que a gente tenta fazer um pouco de tudo, a gente não faz nada bem feito, a gente não consegue fazer um trabalho que a gente se sinta bem. Então, assim, o que eu oriento? Criança trabalha com criança, adulto se trabalha com adulto. Separa as coisas da sua vida. Separa as coisas para fazer, para que você tenha clareza em como fazer, para que você tenha controle do que você está fazendo, para que você saiba fazer de uma forma que você se sente seguro, que dá resultado, que você vai fazer um bom trabalho com todos. Quando eu falo, inclusive, né, que o método Pilates for Kids ele pode te dar uma renda extra, eu estou dizendo para você que você pode continuar trabalhando com adulto, sim. Não precisa parar de trabalhar com adulto, não precisa parar de fazer o que você já gosta, não precisa você sair do seu trabalho, da onde você já tem, simplesmente porque você vai trabalhar com criança nesse momento. Calma! Se caso chegar esse patamar, esse momento de você decidir, aí é um bom problema para se resolver, né? Então, quando você tem a oportunidade de estar ganhando mais com as crianças, ótimo! Mas no começo, você vai ter que entender que adulto é adulto, criança é criança. Quando eu trabalho com adulto, eu tenho que estar focado no adulto. Eu tenho que estar focado na necessidade dele, nos objetivos dele, no trabalho que eu tenho que fazer com ele, na evolução que eu tenho que ter com ele e no resultado que ele está buscando. Quando eu trabalho com criança, eu tenho que entender que o primeiro objetivo da criança não é dor. A criança não vem para o Pilates pela dor. A criança não vem para o Pilates porque ela está preocupada que ela tem que crescer saudável. Ela não vem. Os pais, muitas vezes,
querem que elas vão para o Pilates ou matriculam elas para o Pilates por causa disso. Mas o objetivo da criança não é esse. O objetivo da criança é fazer uma aula divertida. Ela quer se divertir. E aí você, como instrutor, como professor, como uma pessoa que entende sobre a metodologia e é especialista em trabalhar com Pilates com criança, você pega o que a criança quer, né? Ela vem por uma coisa, mas eu tenho que ensinar algo a ela. Então, você consegue fazer com que a criança tenha aquilo que ela busca, mas ao mesmo tempo que ela tenha resultado. E aí que isso acontece, que a gente chama de ter método para que você possa fazer isso. Porque às vezes você pode estar pensando assim, ok, Vânia, então tá me dizendo que a criança vai para o Pilates porque ela quer brincar. Sim, 99,9% das crianças, se você perguntar, o que você veio fazer no Pilates? Pode ser que ela fale muito bonitinho. Ah, eu vim para o Pilates porque eu quero crescer melhor, eu quero ter uma postura melhor. Mas lá dentro dela, né, ela quer se divertir, ela quer algo legal, ela quer algo prazeroso. E por que a gente sabe isso? Porque vários fisioterapeutas, inclusive que trabalham com crianças, têm dificuldade, porque a criança passa a odiar muitas vezes a fisioterapia, porque não é atrativa, porque não é o mundo dela, porque não tem graça, porque não tem nada desafiador, porque aquilo não é para ela muitas vezes. E às vezes você tem que trabalhar com aquela criança, mas daí você não sabe trabalhar, por quê? Porque nunca te ensinaram uma forma de trabalhar com criança. E aí é que você implementa um método onde você entende o que ela quer, você sabe o que ela quer, mas você faz o que ela precisa também, entende? E aí precisa de metodologia, e aí precisa ter um passo a passo, e aí eu tenho que saber o que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que fazer no meio, o que eu tenho que fazer no fim, como é que eu começo, como é que eu termino, o que eu faço, se a criança tem menos desenvolvimento, e se a criança já está mais madura, se a criança tem 5 anos, se a criança tem 10 anos, o que eu faço? Para todas essas questões, tem respostas. Sim, e você vai, inclusive, ter segurança em trabalhar com elas quando você utiliza o método. E aí eu te pergunto, tem condição de você trabalhar aquilo que a criança precisa ser trabalhada, aquilo que ela precisa, inclusive, ser orientada, você tem que estar em cima, orientando, ensinando, juntamente com mais um adulto? E ainda para piorar, esse povo, né? Esse povo, além de já estar errando nesse ponto de colocar as crianças para os adultos, ainda coloca nos aparelhos, que aí termina de fazer, né, a nheca que eu digo, né? Porque daí é visível que essa pessoa que começou a trabalhar, ela começou instintivamente, né? Ela começou às vezes por uma necessidade, ou às vezes ou alguém pediu e ela começou, e às vezes ela tá ali, às vezes ela não consegue nem sair daquela situação, né? E às vezes as pessoas me dizem assim, Vânia, eu não conhecia o método, eu nem sabia que tu existia, eu acabei caindo aqui por acaso, enfim, eu nem sabia, agora o que eu faço? Eu já comecei errado, o que eu faço? Quando a gente começa errado e a gente enxerga que está errado, a gente não continua fazendo as coisas erradas. A gente para naquele momento, né? E a gente volta para onde eu tenho que realmente fazer o caminho correto. É que nem eu querer ir de um lugar até o outro. Quando eu percebo que eu estou no caminho errado, eu continuo no caminho errado? Ou eu paro, volto aonde eu me perdi e aí eu pego o caminho correto? É isso que muitas vezes você tem que entender. E aqui, ninguém está livre, inclusive, de já ter começado de uma forma equivocada ou ter sido orientada de uma forma equivocada. E aí, o que você faz? Para aquilo que você está fazendo, explica para as pessoas, né? Olha, é o seguinte, eu comecei a trabalhar com vocês, contigo, enfim, né? E aí vamos supor que eu tô aqui com uma mãe na minha frente. Imagine que você aqui, a Cacá. A Cacá é a mãe, né, da Madalena aqui, tá? Inverte, né? A Madalena é a mãe da Cacá, tá? E aí, o que acontece? Eu digo, olha só, Madalena, eu preciso falar contigo. E aí ela vai dizer, ok, vou lá ver o que a Vânia tem para falar para mim. Olha só, a gente começou a fazer um trabalho, né? E imagine que eu tô falando com a mãe, tá? A gente começou a fazer um trabalho e eu não sei se você está
feliz com esse trabalho, mas existe algo que eu acredito que seja algo que vai dar mais resultado, tanto para ti, né, quanto para tua filha ou para o teu filho, enfim, né? E é que, na realidade, quando você vem para o Pilates com a sua filha, muitas vezes, não sei se você já percebeu, mas você não faz a sua aula preocupada em como a sua filha está fazendo a aula dela. E aí, nesse momento, né, a mãe que vai estar na sua frente vai olhar e dizer assim, você percebeu, né? Porque é nítido que acontece isso. 90% dos pais, eles fazem o dele, mas o canto do olho está cuidando do filho, tá? E aí, o que acontece? E você sabe que para que o método funcione, tem que ter, inclusive, controle. E se você não consegue controlar até mesmo o seu pensamento no filho, é impossível que você controle o seu próprio corpo. Então, eu sei que a gente começou assim, eu sei que pode ser que eu errei nesse início, mas agora eu sei e eu estou fazendo um curso especializado em trabalhar com criança. Então, a partir de agora, eu queria ver contigo a possibilidade de a gente trabalhar com a tua filha juntamente com crianças. E por que com criança? Porque as crianças são do mesmo mundo, as crianças elas acabam gostando de estar com outras crianças, elas têm uma empatia maior com outras crianças, elas se evoluem da mesma forma, uma criança ajuda a outra, ela cria vínculo. Então, você vai argumentando para essa mãe e ela vai dizer, ok, acho até que vai ser melhor, inclusive para mim e para ela, né? Então, às vezes, não tem problema se você errou. O problema é quando você errou, você percebeu que errou e você continua caminhando no caminho errado. Entende? Ah, Vânia, mas eu não sinto isso. Pode ser que você está no início. Tá? Pode ser que você está no início. E sem contar que quando eu ensino um método, eu te ensino que ele pode te dar uma renda extra a mais. E ele pode te dar uma renda extra pela escala, inclusive, onde você trabalha com mais crianças. Esse é um dos pontos importantes que você tem que desvincular. Porque quando você trabalha com o Pilates e você só muda adulto pela criança, não existe mudança no teu resultado financeiro. Você simplesmente passa a ter umas crianças onde você poderia ter um adulto. E ponto. Entende como não existe algo específico? Quando pai e mãe de crianças buscam por uma atividade para a criança, eles já sabem mais ou menos o que é o mundo da criança. Eles identificam se aquela metodologia, se a forma de você falar é para a criança, se o ambiente realmente está trabalhando com a criança, ou se você está adaptando aquilo que você faz para adulto, para criança. E eu já falei sobre isso. Uma das coisas que impacta é o local. O local que está decorado muitas vezes para o público infantil. Um local onde a pessoa que vai trabalhar com a criança sabe trabalhar com criança. Você matricula seu filho num curso de inglês. Você quer uma professora que ensina inglês para adultos ou você quer uma professora que ensina inglês para crianças? Quando um pai busca isso, ele busca uma pessoa especializada em criança. Por quê? Porque a prof que trabalha com criança, ela vai saber ensinar de uma forma que o meu filho, a minha filha vai entender. Porque ela tem algo dentro dela que é didática, é ensinar a criança de uma forma mais fácil, mas que ela vai evoluindo, de uma forma na linguagem dela. Então, assim, não cometa o erro, não cometa a incidência, não insista se caso esse é o seu erro, de estar colocando ao mesmo tempo, simultaneamente, aulas de Pilates para adultos e crianças ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque você está dando um tiro no pé. Porque nesse momento você está engessando uma metodologia onde poderia te dar um retorno melhor lá na frente. Onde você abre a porta para argumentar por que você precisa trabalhar com mais crianças. Porque quando os pais eles chegam no Pilates, a primeira ideia é que eles querem que você trabalhe individualmente a criança. Ai, não, mas eu quero o Pilates para o meu filho, mas eu quero que a prof esteja 100% em cima do meu filho. Que ela realmente trabalhe com ele. E aí, você precisa quebrar esse problema, né? Você precisa argumentar por que dessa forma não é a melhor.
Porque o seu filho, inclusive, vamos supor que eu estou conversando aqui novamente com a Margarete e a Cacá aqui que tem a filha. Margarete, é o seguinte, tua filha, ela gosta de estar sozinha o tempo inteiro, ela não gosta de ter outras pessoas ao redor dela, não gosta de ter outras colegas, ela não gosta do mundo, ela gosta de ficar isolada. Normalmente, uma criança saudável, né? Ela não gosta de ficar sozinha, isolada por muito tempo. Ela gosta do convívio de outras pessoas. Então, o primeiro ponto é esse, para você argumentar. Olha, criança gosta de estar com criança. Eu não quero que ela venha para o Pilates e que ela se sinta pressionada. Eu quero que ela venha para o Pilates para que ela se sinta bem. Tu não quer que a sua filha venha para o Pilates porque ela gosta de vir para o Pilates? Se eu trabalhar dessa forma que você de repente acha que vai ser melhor para ela, não é o adequado para ela. É adequado para um adulto que tem maturidade, que tem foco, que quer resultado, que está decidido a fazer aquilo. Essa pessoa adulta tem maturidade para isso. Uma criança não. E eu preciso fazer ela gostar daquilo que ela está fazendo para que ela venha por conta própria e não que você fique obrigando ela. Você quer obrigar ela a vir para o Pilates toda aula? Você vai no Pilates, porque você precisa fazer Pilates. Ninguém quer isso. Né? Então, eu não posso estar usando a forma que eu te ensino, né? Por exemplo, para a Margarete, para ensinar a tua filha, porque ela tem outras necessidades. Ela busca outras coisas aqui, e é por isso que eu quero que ela realmente goste do que está sendo feito. E é por isso que a gente tem uma metodologia de ensino para ensinar ela, que é parecida com a sua, muito provável, porque a base, né? Aquilo que é o fixo, né? Que é a base do Pilates, a gente continua trabalhando. Agora, a forma de ensino é diferente. Aquilo que eu ensino para ela, né? Muitas vezes você já aprendeu, mas muitas coisas que você já aprendeu, ela não vai aprender agora, que ela não está no momento, dependendo da idade, inclusive da criança. Então, essas argumentações faz com que você possa estar falando com essa pessoa e essa pessoa que te contratou, que buscou teus serviços, ela vai dizer, esse profissional é diferenciado. Ela me falou coisas que realmente têm sentido. E aí passa a existir algo que vocês buscam e que todo mundo busca, que se chama valorização. Todo mundo quer ser valorizado. Mas para você ser valorizado, você tem que argumentar. E você não tem que fazer o que todo mundo quer. E você não tem que fazer só porque os pais querem. Mas você tem que mostrar por que daquela forma é a melhor forma. Para a criança. Então, você precisa entender de criança? Lógico! Como é que você vai trabalhar com criança se você não entender de criança? Se você não souber o que acontece com a criança, se você não souber o que ela gosta, como ela gosta de trabalhar, o que ela gosta de fazer, você não trabalha. E aí você realmente não tem resultado. E aí é aqueles profissionais que, eu tentei trabalhar com Pilates para criança, mas não deu certo. Tentei, a criança veio 1, 2 vezes, mas depois ela não quis mais vir. Porque não tem método. Porque não tem forma de trabalho. Porque foi feito de qualquer jeito. Porque foi feito para o adulto e não para a criança. Entenderam? Então, não faça esse erro. Não cometa esse erro. Se você já cometeu, para agora. Fale com as pessoas. Eu disse, inclusive, te mostrei como tem que falar. E não tenha vergonha de dizer que você não conhecia, ou não sabia que existia, né, uma forma de trabalhar com a criança. Mas agora você sabe. E agora você vai fazer diferente, já que agora você sabe. Né? Eu não posso. A pessoa não pode te julgar por algo que você não sabe. Quando alguém faz um curso de Pilates para adulto, não é ensinado nada de criança. Ou, daqui a pouco, se alguém está ensinando alguma coisa juntamente com criança, é muito superficial. É meio que para tapar buraco, como a gente diz. E eu não acho que tapar buraco seja a solução. Não, a gente tem um público extremamente necessitado de uma atividade física orientada como o Pilates, de uma organização como o Pilates for Kids faz, de uma forma especializada para elas, para vocês daqui a pouco estar deixando um público desse, a Deus dará. Ou queimando, né, o nome, né? Se queimando com uma atividade que às vezes você não está preparado para atuar.
Entenderam? Então, cuidado com a forma de ensino. Cuidado como você começa. Não começa da forma errada. Ai, Vânia, eu estava pensando em fazer isso. Não faça. Existe aquele ditado, né? Que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu posso dizer para você, de camarote, inclusive, de experiência, de vivência, de orientação, não faça esse erro. Não cometa esse erro. Já vai pelo caminho certo, já organiza as coisas da forma correta, já se prepara para fazer as coisas da forma correta, vai te economizar tempo, vai te economizar energia, vai te economizar dinheiro, inclusive. E vai te gerar muito mais dinheiro lá na frente, muito mais renda lá na frente. Porque aí você mostra para os pais que o método pode ser, inclusive, inserido em outros lugares, que não necessariamente precisa ser junto com eles, que pode ser na escola onde seu filho trabalha, seu filho estuda, que pode ser no clube onde ele frequenta, que pode ser no condomínio onde você já tem aula. Ah, mas daí os pais vão querer fazer junto. Ok, faz uma turma de criança, uma turma de adulto. Ponto, acabou. Sai as crianças entre os adultos, ou vice-versa. Eu posso dar a mesma aula das crianças para o adulto? Pode, eles vão amar, inclusive. Mas a aula do adulto não funciona para a criança. Mas da criança para adulto funciona. Por que funciona da criança para adulto, gente? Que todos nós temos uma criança dentro de nós. Nós já fomos crianças. E recapitular muitas coisas que a gente fez de criança nos faz ter uma nostalgia muitas vezes. E lembrarmos, né? Nossa, como era legal isso! E me lembrou isso! A gente vivencia. Mas você querer que a criança faça algo que ela não está preparada não tem sentido. Não faz sentido, gente. É que nem muitas vezes eu comento, é querer que a criança com 1 ano saia correndo. Ela não vai sair correndo. Ela não vai correr, porque ela não está preparada, ela não está madura. Mas com o passar do tempo, ela vai amadurecendo. E aí, por 2 anos, ela vai correr. Antes, não. Então, assim, nunca faça esse erro, que é colocar criança junto com adulto no mesmo ambiente para fazer o mesmo trabalho, sendo que eles têm necessidades diferentes, sendo que você precisa atuar de formas diferentes, sendo que você precisa orientar de forma diferente e eles têm objetivos diferentes. Compreendido, gente? Porque se você quer, inclusive, ter o método Pilote for Kids como uma renda a mais para você, para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ganhar mais no final do mês, para que você possa investir em você, para que você possa fazer mais cursos, para que você possa se atualizar, para que você possa, sei lá, fazer o que você quer. Mas você tem que começar da forma correta. Você tem que começar certo. Porque o certo é certo. O caminho certo te leva ao objetivo correto. O caminho errado não te leva onde você quer. E é simples assim. Assim como tem que ser simples. O nosso entendimento para as coisas que são óbvias. Às vezes a gente complica algo que é simples de fazer. Mas daí a gente faz uma confusão. Então, essa é a minha orientação. Essa é a minha orientação. E é lógico que cada um aqui tem maturidade suficiente, é adulto, já é de maior, já é formado ou já não é, para decidir o que vai ou o que não fazer. E aí, dentro do conhecimento que eu passei para vocês, dentro dos porquês que não se faz, você, inclusive, vai decidir o que você vai fazer. E, inclusive, a semana que vem vai ter a jornada para te dar ainda mais clareza do caminho para percorrer, de como você sai, às vezes, do zero, né? O que é zero, gente? Zero, às vezes, é aquela pessoa que, inclusive, não sabe nada de Pilates. E por que até mesmo... E olha só, gente. Por que até mesmo quem não sabe nada de Pilates para adulto pode fazer o Pilates para criança e pode trabalhar com Pilates para criança? Por quê, gente? Porque você vai aprender a trabalhar com a criança. O que ela precisa, as necessidades da criança. Então, muitas vezes, aquilo que você aprendeu, né? E o que quem já fez cursos de Pilates para adulto, como eu já fiz,
Muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu nos cursos de adulto, a gente não vai estar utilizando com a criança, porque ainda não está no momento. Não quer dizer que aquela criança, ela nunca vai aprender. Não, ela vai aprender no momento oportuno. E se você quiser trabalhar com a criança, desde criança até o adulto, aí sim você tem que ter o curso de Pilates para adulto. Agora, se você quer trabalhar só com criança, não precisa. Porque aquilo que você precisa é ensinado. E aí você realmente vai aprender aquilo que precisa, aquilo que você usa. Entenderam? Então, por isso que é do zero, né? Então, a pessoa que às vezes não tem conhecimento nenhum de Pilates, tá praticamente do zero, tá, Vânia, mas se eu sou professora, então eu não tô no zero. Pode ser que você não esteja no zero, mas você sabe trabalhar com criança? E aí eu te pergunto. Então, dentro disso, você às vezes está no zero, porque com criança, eu sei com adulto. Uma criança diferente. Criança precisa ser diferente. Precisa de uma orientação diferente. Precisa de formas diferentes. Precisa de incentivos diferentes. Precisa de linguagem diferente. Precisa de organizações diferentes. Entende? Então, é importante que vocês se deem conta disso, que vocês aprendam isso, que isso fique registrado dentro dos conhecimentos de vocês, para que realmente tenha sentido. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.